Amor e saúde familiar. A família revela nas suas entranhas um projeto divino. Ela, não sem razão, expressa as leis da natureza, porque ela enseja que os laços apertados das relações intrafamiliar propiciem a evolução dos seus membros e se desdobrem para os outros grupos sociais, proporcionando a construção de uma nova sociedade. As ciências hoje, procurando estudar as leis que regulam o funcionamento da família, a sua estruturação, a sua dinâmica, procuram identificar qual é o fluxo da amorosidade que enseja uma família saudável. E há a proposição, dentre outros, de 3 pontos fundamentais que precisam estar observados dentro da família para que caracterize de que ela está numa movimentação adequada, obedecendo o fluxo do amor, portanto, revelando-se como uma expressão da lei da natureza e cumprindo a sua finalidade. O pertencimento é esse primeiro item que faculta entendermos de que o grupo familiar, enquanto grupo, ele tem a necessidade de cada membro experimente o sentimento de pertença, de pertencimento. Uma família saudável, os seus membros se sentem pertencentes, partes do sistema que compõe a família. Toda família que faz a exclusão de um de seus membros, todo membro de família que não se vê incluso dentro do sistema, que não se vê como parte do sistema, que se sente excluído ou esquecido, traduz de que essa família não está bem. Uma família que pode, na sua dinâmica, botar para escanteio o seu idoso que coabita com ela, que elimina um filho porque ele traz uma alteração comportamental, que exclui, por exemplo, um dos membros porque é um adicto, ou que faz uma movimentação inadequada com relação a um dos seus membros porque derivou para um comportamento que não é aquele que a família incluía na sua tradição, como, por exemplo, a homoafetividade, ou aquele grupo familiar que exclui uma figura parental porque caiu no álcool, ou porque experimentou um movimento de adultério e houve uma ruptura familiar, e a partir daí a família deleta aquele membro que foi o responsável mais visível por aquele comportamento. A família que faz isso, ela traz nas suas entranhas uma dificuldade no cumprimento desse fluxo do pertencimento. Ou seja, ela mutila um dos seus membros. E todas as vezes que nós mutilamos, o sistema sofre como que um embate. Não foi sem razão que Jesus disse Pai Nosso, significando de que todos nós somos irmãos. E sendo irmãos, somos individualidades, espíritos, e necessariamente nós somos seres diferentes uns dos outros. Podemos ser até semelhantes, mas não somos iguais. E assim sendo, o ato de poder experimentar o Pai Nosso nessa vivência de pertencimento é um desafio para a família, notadamente, quando ela lida com comportamentos que são inabituais. Quando um dos seus membros não corresponde aos anseios da família. Quando alguém deriva para um comportamento lateral. Quando alguém manifesta um tipo de posicionamento que não encontra eco dentro da estrutura básica da família, quando isso acontece, é muito comum a família fazer um movimento de tentativa de equilíbrio, de homeostase, de estabilidade, e é tendente a fazer um movimento de corte daquele membro. Quando ela assim o faz,
quando ela nega que há dentro da sua estrutura diferenças, e às vezes diferenças difíceis de serem contabilizadas, ela experimenta mais sofrimento, mais dor, mais disfuncionalidades do que se ela incluísse admitindo que há diferenças, admitindo que este ou aquele membro, ele como que vai na contramão da estrutura familiar. Mas quando ela faz esse movimento de acolhimento, ela faz um processo de pertencimento, ela assegura a unidade familiar, ainda que a diferença possa, na sua contradição, revelar alguns conflitos. Mas é melhor lidar com um conflito do que tentar eliminá-lo, eliminando um ou mais dos seus membros. Pertencimento é, portanto, um dos aspectos que fala da necessidade profunda de nós nos respeitarmos, de nós nos amarmos, a despeito das diferenças fundamentais que podem existir dentro do circuito familiar. Quando alguém não corresponder à nossa estrutura de funcionamento, quando um dos membros derive para um comportamento desequilibrado do âmbito emocional, às vezes psiquiátrico, quando alguém fisicamente apresenta uma alteração e que não corresponde aos anseios da família, ou quando alguém tem uma estrutura religiosa que não é comum ao grupo familiar, há o desafio posto para que a família possa incluir esse membro, respeitar as diferenças e assegurar de que o pertencimento, de que a unidade, ela não vai ser rompida a despeito de alguém, por assim dizer, não conseguir afinar-se com o grupo inteiro. Portanto, uma família, ela consegue assegurar o seu fluxo de funcionalidade adequado e saudavelmente quando observa a relação entre os seus membros de pertencimento, portanto de unidade. E quando consegue observar um segundo ponto que é fundamental dentro da teia familiar, que é o ato de dar e receber. É uma relação que se coloca dentro da família e que reclama dos seus membros uma cultura de poder ceder para o outro e estar aberto para receber do outro. É a gratidão que se coloca dentro da família e a disponibilidade para ser prestativo um membro em relação ao outro. Quando se trata, por exemplo, do casal, de irmãos gêmeos, há a necessidade dessa reciprocidade solidária, ou seja, nós vamos nos ajudar um ao outro, um dar e recebe, no mecanismo de cumplicidade daqueles que estão numa horizontalidade de relacionamento. Quando o relacionamento obedece à hierarquia funcional da família, é necessário que aquele que tem mais dê para aquele que tem menos, objetivando cumprir a equidade dentro da família. Ou seja, o irmão mais velho tende a atender o irmão menos velho ou mais novo. O pai se debruça para atender o filho. Aquele, portanto, que dispõe de mais recursos, ele deve chamar para si a responsabilidade de cuidar daquele que está menos provido, que tem mais necessidade, mais carências e, portanto, deve ser alguém que deve receber. E ao tempo que recebe, ele dá para o outro que está subsequentemente em condições mais desfavoráveis. Se tem um membro da família, por exemplo, numa situação desfavorável, caindo para a adicção ou resvalando para uma atitude física que o deprime ou que o limita na sua expressão comportamental, aqueles outros exercem uma função de poder, de alguma forma, assessorá-lo, cuidá-lo, sem suprimir aquilo que aquele precisa movimentar dentro de si mesmo na própria superação das suas próprias deficiências, ou seja, atender o outro não é suprimir a sua capacidade de poder auto-superar-se, é apenas assessorá-lo, cuidá-lo, em função de que ele está numa posição mais desfavorável. É o irmão
mais velho que cuida do adolescente, ou o adolescente, por exemplo, que cuida da criança, dentro da teia familiar. Esse ato de poder dar e de poder receber, ele configura a amorosidade dentro da família. Os pais, especialmente, têm essa posição de poder manter a equidade familiar atendendo os filhos e entre si nutrindo a reciprocidade solidária enquanto cônjuges que se apoiam para, enquanto pais, poder exercer essa função. Igualmente, dentro da família, um terceiro item é fundamental para que o fluxo do amor possa favorecer o exercício de uma família sintônica com as leis universais. Chama-se a autonomia, a independência dos seus membros, que prevê-se a liberdade com o uso da responsabilidade correspondente. Ou seja, uma família funciona bem, saudavelmente, quando ela é capaz de respeitar a individualidade, a singularidade de cada um dos seus membros. Em outras palavras, é quando os pais aceitam que os filhos possam fazer essa ou aquela movimentação original que lhes diz respeito. As escolhas das suas profissões, a escolha dos seus relacionamentos afetivos, a escolha até da sua movimentação mais tarde no campo do seu engajamento social, solidário, por exemplo, no âmbito da fraternidade mais universal, quando eles se vinculam a este ou aquele grupo para dar a sua contribuição à sociedade de uma forma como voluntário. E os pais, nessa perspectiva, há que aceitar o filho nessa movimentação, essa autonomia do filho que lhe garante a liberdade de poder ser o que ele pode ser, respondendo responsavelmente pelas suas próprias escolhas. Ou seja, é os pais respeitarem de que um filho é mais tímido e não fazerem pressão sobre isso, ou de que um filho é mais comunicativo e não comprimi-lo por isso, ou de que um filho tem mais possibilidades cognitivas, o outro tem afetivamente posto, e essas diferenças representam a singularidade dos membros. Assim como os filhos respeitarem de que um pai seja diferente de um outro e poderem assegurar a singularidade, a autonomia dos pais, que são seres diferentes a despeito de comporem uma dupla na gestão do lar. Quando a família consegue observar e admitir de que cada ser é único e deve exercer a sua liberdade responsavelmente, ela caminha num bom exercício de uma amorosidade. Quando ela não suprime a capacidade de cada um fazer o seu próprio movimento visando o seu próprio aperfeiçoamento, aquilo que a psicologia chama de individuação, que é o seu movimento de adestramento espiritual, de embelezamento interior, de evolução intelecto-moral. Não foi sem razão que Jesus, quando chamou os discípulos e aqueles que quisessem o seguir, haveria de deixar a concessão da liberdade. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, e fazia a sua fala, e seguia na sua fala, ou seja, dava a liberdade de aquele que quisesse seguir, a que ter a liberdade de poder fazer algum movimento. Pode haver o convite, mas há o respeito pela escolha que o outro deve fazê-lo. Assim sendo, uma família é saudável quando ela obedece o sentimento de pertencimento, quando seus membros exercem o dar e receber e quando nós respeitamos as individualidades. Esses são princípios que fazem uma família saudável, uma família conectada com as leis cósmicas, representando as leis de amor com que Deus brindou a sociedade.